Muito boa noite, turma. Muito boa noite. Dentro de alguns instantes vamos iniciar nosso último encontro, pelo menos no que toca esse módulo, né? Com essa disciplina, Karl Marx, na expectativa de poder também desfrutar um pouco desse tempo com a vida de Rousseau, que também é uma biografia muito importante, muito interessante pra gente, acredite. Mais do que a gente imagina. E quanto mais a gente pesquisa, é impressionante que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente se assusta, né? A gente vai achando que já viu muita coisa, a gente sabe que nunca viu tudo, né? Mas a gente vai sabendo que viu bastante coisa, estudando, aí de repente descobre novos documentos. E aí o cabelo vai ficando mais em pé, a situação vai ficando um pouco mais caótica. Vamos aguardar só mais alguns 5 minutos para a gente ver quantos mais vão entrar. Coloca para gravar pelo Google ou pelo Google Meet. Para testar? Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, Luquita. Como é que está? Estou bem, graças a Deus. Você? Graças a Deus, tudo em paz. Bom te ver por aqui, viu? Joia. Que bom, também estou feliz. Gente, mais 4 minutinhos e a gente inicia, porque a nossa jornada hoje ela é bem atípica. Eu vou colocar assim, né? A gente tem que escolher as palavras certas já para não dar uma impressão negativa, né? Uma impressão errada. Mas hoje é um pouco mais, vamos dizer assim, exige um pouco mais da nossa atenção do que os outros encontros, né? Eu tenho ouvido muitos dos participantes, tenho ouvido muita coisa. Já que hoje é o nosso último encontro, amanhã a gente deve colocar, ou mais tardar quarta-feira, colocar lá no grupo um formulário, né? Então, se você puder, por gentileza, preencher esse formulário. Esse formulário tem o objetivo da gente ter um feedback, para a gente saber sobre o que a gente precisa melhorar, o que é que foi bom, o que é que deixou a desejar. Mas a gente tem ouvido muita coisa, né? E uma das coisas que mais a gente tem ouvido, é a dificuldade, né, de lidar com esse assunto, né, de comer, vamos dizer assim, desse assunto. Via de regra a gente encontra muito essa dificuldade e essa dificuldade ela não vem da ideia de que é porque a gente está numa segunda-feira de noite numa sala virtual. Não vem daí.
apesar do cansaço, o que a gente tem ouvido aqui é a dificuldade de encarar esses assuntos, já que eles não são assuntos muito familiares. Então acaba sendo um assunto muito novo para muita gente. Então a gente ouve falar, né, sobre, por exemplo, Karl Marx. Alguns já vieram no particular perguntar sobre Rousseau, quem é Rousseau, o que ele fez. E também a dificuldade do interesse, de perceber a importância dos assuntos diante da não vinculação ao que esses pensadores eram e pensaram com os dias atuais e com o pensamento atual moderno. Então tudo isso acaba dificultando muito o processo. Você imagina, ler determinados textos acaba se tornando muito complicado porque nos falta, via de regra, repertório. E quando a gente fala de repertório, falo especificamente da compreensão da linguagem utilizada, das palavras utilizadas, dentro de um ambiente completamente inóspito para a gente, praticamente. É inóspito, né? Então, assim, muita gente encontra dificuldade por essas circunstâncias, por conta disso. Então, isso não é sem motivo. Tá? Nós, infelizmente, somos, praticamente a gente tem aqui uma faixa etária equivalente. Nós somos uma geração que leu pouco, leu muito pouco. Acredite nisso. A geração que vem depois da nossa, e por consequência as demais, vão ler menos ainda. Acontece que quem está interessado em trazer e produzir devastação, destruição, esses são bem dedicados, leitores, gastam a vida nisso, porque fazem muitas vezes de maneira desonesta, na maioria das vezes, né? Então, como o próprio Marx vai dizer no Manifesto do Partido Comunista, que uma coisa são os proletários, outra coisa são os comunistas de fato. Todos podem, envolvidos no marxismo, se dizer comunistas. Mas na linguagem de Marx, comunista é aquele que de fato estuda os aspectos para introdução dos princípios. E aí trata-se de uma cúpula. Uma cúpula. E infelizmente a gente perde. A gente perde porque a gente tem comido muita bobagem e a gente tem defendido muita bobagem por não conhecer a origem, né, de onde é que isso vem. Mas, gente, 8h05, 20 horas e 6 minutos, eu vou dar início. E eu queria, antes de dar início, eu queria pedir para que alguns de vocês, pelo menos um de vocês, pudesse orar, nos apresentando nessa noite, pedindo ao Senhor que nos guarde, que cubra a nossa vida, a nossa casa, em nome de Jesus. Você libera o pessoal aí, Vicky? Não, as entradas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua maravilhosa graça, Senhor, que nos alcançou. Senhor, nós te agradecemos por esse final de curso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Nós queremos pedir, Pai, por esse tempo, que o Senhor nos cubra, que o Senhor guarde as nossas mentes, que possamos reter aquilo que é do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que possamos olhar da forma que o Senhor olha, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar com o tio Léo também, abençoa a vida dele, guarda ele, livra de todo mal, Senhor. Que o Senhor possa estar com toda a casa dele e com as nossas casas também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Eu inicio dizendo o porquê que hoje é um pouco mais delicado, um pouco mais difícil. Como a gente está numa turma de adultos, né, todos aqui dentro, então eu digo a você, que agradeço a Débora por ter orado,
e que o Senhor guarde a nossa mente. Por que é que eu falo assim? Porque a gente está tratando de literaturas que elas existem por um motivo e para um propósito. E acredite, não é simples a gente se debruçar diante de alguns textos. Muitos são os textos que envolvem a vida de Karl Marx. Não deu aqui para colocar, obviamente, todos, mas eu tentei selecionar ao máximo os que a gente poderia chamar de principais textos de Marx. Textos esses que, como dizem alguns historiadores, né, não agiógrafos, né, historiadores não muito afeitos a Marx, são textos que os marxistas pelam de medo de que sejam divulgados abertamente. Eles não estão escondidos necessariamente, não, na verdade eles não estão proibidos necessariamente, mas eles estão bem escondidos. A grande maioria não se dá conta de que esses textos existem, não tem a mínima ideia de que isso tem a ver com Marx. Se você fizer uma pesquisa bem superficial, não precisa de muita coisa, dos comentaristas marxistas a respeito desses textos, as interpretações serão especificamente filosóficas, né? Marx está tratando filosoficamente, discutindo filosoficamente, e meu objetivo hoje à noite é tentar deixar claro, eu não tenho nenhuma intenção de ocultar, né, o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é deixar claro que Marx esteve envolvido, abertamente envolvido com a obra das trevas. E os textos deixam isso muito claro. Para quem conhece um pouco melhor o mundo literário, o mundo da literatura, sabe que por meio da literatura a gente então desabrocha, a gente coloca para fora, a gente expõe aquilo que tem dentro. E de alguma maneira, alguns literatos costumam dizer que determinadas literaturas são como arte. Ainda que a rigor não seja, você expressa, você externa na literatura muito do que você é. A gente poderia usar a própria linguagem bíblica para trazer esse aspecto. O Senhor fala assim, quer conhecer o homem? Deixa ele falar. Não é bem assim o texto bíblico, mas a boca fala do que está cheio o coração. O coração cheio se manifesta, transborda, e quem escreve expõe aquilo que tem dentro. Vou passar aqui os slides, para que a gente possa discorrer um pouco mais. Fazer uma breve revisão, começando aqui a 1830, visto que Marx 1818 é o ano do seu nascimento. Ele vai ser educado pelo próprio pai, naquele período que a gente chamaria de Fundamental 1 e 2. E Marx vai ser matriculado numa casa, né, num colégio em Trier, e vai cursar o ensino médio ali. Em 32, a polícia do Estado prussiano invade a escola, instala uma intervenção para afastar professores humanistas e liberais. Iluministas, considerados subversivos pelo regime. Essa casa ao fundo é a casa onde Marx cresceu, tá? Entre ele. E contra a vontade de seu pai, lá em 35, o pai desejava que Marx fizesse direito. Marx vai à Universidade de Bonn para estudar literatura e filosofia, e lá ele se junta ao Clube dos Poetas. Preste muita atenção nisso aqui. A partir de 1835, Marx vai se juntar a um clube chamado Clube dos Poetas, ponto de encontro de radicais políticos, e ele vai se unir também a uma sociedade etílica, Clube da Caverna de Trier. Sociedade etílica é uma forma de dizer né, sociedade de cachaceiro, né, de beberrão. Pois é numa taverna, um bar, o que a gente chamaria hoje um boteco, mais específico, e ele vai ter o posto de co-presidente dessa sociedade, Clube da Taverna de Trier. Ao fim do primeiro ano da universidade, seu pai força sua transferência para o curso de Direito da Universidade de Berlim, mas o interesse de Marx por filosofia segue inabalável. Ele quer estudar filosofia, esse é o desejo dele.
E aqui entra um aspecto interessante, é porque dentro, e aí eu quero que você preste muita atenção nisso, é que provavelmente, a gente não sabe dizer quando, mas provavelmente, de 1830 a 35, Marx é provável que tenha sido nesse período, é incerto, mas Marx vai conhecer a obra de Goethe. Eu já mencionei isso nas aulas anteriores. A principal obra de Goethe é o Fausto, ou Fausto. E eu quero frisar de novo nessa obra, porque isso é um teatro, né, um drama teatral, muito bem escrito. É um clássico da literatura. Do ponto de vista literário, um clássico, uma escrita maravilhosa do ponto de vista da literatura. Do ponto de vista espiritual, é nada mais, nada menos do que o relato, o testemunho de alguém que se envolveu num pacto com Satanás. Quando eu estou falando essa linguagem, essa não é uma linguagem oculta no texto, essa é uma linguagem aberta no texto, tá? Fausto é um personagem relativamente velho para aquele tempo, ele tinha mais de 50 anos de idade. Ele está muito sofrido porque ele não tem dinheiro. Ele dedicou sua vida aos estudos, ao conhecimento humano, torna-se médico e, dentre outras coisas, ele é um monte de coisa, tá? Não somente médico, ele é um monte de coisa. E ali naquele contexto em que ele está vivendo, Fausto, ele está num processo que a gente poderia, né, correndo o risco de ser anacrônico aqui, Fausto, ele está com depressão. Né, eu vou usar uma linguagem mais moderna para a gente interpretar esse texto. Ele está com depressão, ele está frustrado, não tem dinheiro, as aulas que ele dá mal pagam as contas, ele dedicou a sua vida para o conhecimento e percebeu que num dado momento ali, naquele dado momento da sua vida, naquela circunstância, por mais que ele se esforçasse, ele não adquiriria o conhecimento que o deixaria satisfeito. Então ele está decidido a se matar. Ele começa a falar um monte de coisas. O texto é bem difícil de ler. Li praticamente 70% dessa obra hoje. E Fausto, ele então pega uma taça e coloca veneno e ele vai tomar esse veneno. No momento que ele vai tomar esse veneno, então ele ouve um coral e ele percebe que na rua está a festividade da Páscoa está sendo comemorada pela população. Ele se lembra da Páscoa, se lembra da saída do Egito, se lembra da libertação do povo, ele abre mão do veneno e segue sem se matar, até que ele recebe uma visita. Ponto. É bem importante notar, que eu acabei pulando essa parte, é que essa peça, ela tenta imitar um pouco da história de Jó, porque começa com uma figura chamada Mefistófeles, que é Satanás, que está no céu e diante de Deus ele fala, ó, tá vendo ali aquele cidadão? Aquele cidadão, eu posso fazer ele se desviar dos seus caminhos. Essa história a gente conhece em Jó, ele vai repetir dentro da linguagem ali do século XVIII. E Deus autoriza que Mefistófeles tente Fausto, e Fausto então ele vai ser tentado por Mefistófeles e começa ali uma série de diálogos entre Fausto e Mefistófeles, diálogos seríssimos, diálogos esses que Fausto provavelmente, ou Goethe originalmente, vai acabar sugerindo algumas ideias para Marx, como a coisa da propriedade privada como sendo negativa. Marx vai também beber de Goethe nesse sentido, ainda que não fosse a intenção de Goethe esse assunto. Mas Fausto, então, num dado momento, cede às pressões, cede às tentações e ele faz um pacto com o diabo. Essa é a expressão. Ele faz um pacto com o diabo, assina com pena e sangue do próprio pulso esquerdo. E o objetivo, né, vamos dizer assim, o contrato feito ele e Mefistófeles é o seguinte: eu vou fazer tudo o que você quer, tal como um gênio na lâmpada. Tudo o que você quiser. Eu vou te dar para experimentar, vou permitir que você experimente tudo para você sair desse buraco e desse calabouço, porque Deus não quer permitir que você viva bem. Deus quer, na realidade, a sua tristeza. Eu vou lhe dar alegrias. E Fausto faz esse pacto com o diabo e daí em diante segue
um sem número de fatos, atos dentro dessa peça, que não deixa de ser interessante, né, para quem, aí eu abro parênteses, para quem já lidou dentro do mundo cristão com alguém que se envolveu com satanismo, quando lê essa peça, percebe que é muito semelhante a tudo que sempre acontece. Tá? Para quem já passou por essa experiência de lidar com gente, ou passou pela experiência de se misturar com o mundo do ocultismo, do satanismo, lê essa peça e sabe que está narrando, Goethe está narrando nada mais, nada menos do que um fato ocorrido com alguém, sabe-se lá se não foi com ele. Essa é a impressão clara e imediata para quem já passou pela experiência de se envolver com o satanismo ou passou pela experiência de ajudar alguém que está saindo de lá. A linguagem é muito semelhante, os passos são os mesmos, a sensação que dá é que Satanás nunca muda suas estratégias. E ele sempre consegue ali, sempre não, muitas vezes consegue ali o êxito dentro daquelas circunstâncias. Bem, por que eu estou citando Fausto, mais uma vez, e Mefistófeles? Porque essa vai ser a obra que vai marcar a vida de Marx até seus últimos suspiros. Talvez aí 1 ano antes, ou 2 anos antes de Marx morrer, Marx referenda a obra de Goethe, cita o Fausto, menciona que é apaixonado por Mefistófeles e tem ali uma personagem favorita em toda a obra do Fausto, que é uma mulher chamada Gretchen, ou Margarete, a depender da tradução. E Margarete nada mais é do que uma virgem, uma donzela cristã, que ele queria, e Mefistófeles consegue seduzi-la para Fausto. E essa mulher, ela vai pagar uma pena até o fim dos seus dias, até que ela mate seu próprio filho, que engravidou fora do casamento com Fausto. Ela afunda, ela mergulha, ela afoga a criança em seus primeiros dias de vida, e ela vai ser condenada à morte, até que na cadeia o próprio Mefistófeles a assassina. É um drama gótico. É um drama gótico, que não termina com um final feliz e todos viveram felizes para sempre. Não. O contrato entre Fausto e Mefistófeles era, Fausto fala, quando eu estiver em uma situação em que a felicidade que eu encontrei, ela é tão profunda, mas tão profunda, que eu vou querer que aquele momento seja eterno, nesse momento, você pode me tirar a vida e eu lhe serei por servo na próxima etapa. Assim é a vida de Fausto. No final das contas, ele não goza dessa alegria que ele tanto queria, vai morrer, amíngua, e, obviamente, como sempre a gente sabe, Satanás não cumpre com o seu papel, né? Com o seu acordo, vamos colocar assim. Bem, essa obra vai determinar a história de Marx em muitos aspectos, ou Marx vai se ver nessa história de alguma maneira. Talvez na escola, ou aqui, a partir de 1834, 35 em diante, nesses clubes que Marx vai fazer parte, Marx vai, como eu já tinha mencionado, se envolver de alguma maneira com o mundo do ocultismo. Isso é inegável. Da onde é que a gente tem essas certezas? A gente vai ter essas certezas a partir dos textos que nós vamos ler. Os textos que eu vou ler a partir de agora fazem parte de uma obra que Marx, se eu não me engano, se eu não me engano, em 37 ou 38, compila alguns dos seus escritos e os envia para seu pai, numa ordem que ele escolheu por vontade própria. Essas obras, elas não têm traduzidas para o português. Então há um trabalho aqui realmente complicado, difícil, principalmente para mim que não tenho facilidade com o inglês. Nenhuma facilidade com o inglês. Mas essas obras, elas vão marcar um pouco do que foi esse período de Marx até 1837 e 38. Em 1840 em diante, Marx já assume uma figura, uma imagem, uma mensagem mais política e militante. E aqui Marx está passando pela sua crise existencial. E como nós vimos no nosso segundo encontro, Marx teve, de alguma maneira, algum confronto com a fé cristã. De tal modo que ele chega a referendar o próprio Jesus em alguns momentos. A gente vai perceber nas cartas dele que de fato ele foi marcado pela fé cristã. Não estou falando de conversão.
Marx viveu dentro de um mundo cristão, protestante, luterano, mas necessariamente não passou pela experiência do novo nascimento. Disso, honestamente, eu não tenho como dizer que aconteceu. Deixa eu aqui passar o próximo slide. Bem, primeiro texto, ele intitulou da seguinte maneira: Para meu pai. Vou fazer uma observação. Esses textos eu coloquei de propósito, tá? Não estou aqui preocupado com a regra de que os slides eles servem para nos nortear. Não é o objetivo. O meu objetivo aqui sempre será que a gente tenha contato com a obra em si, tá? É importante a gente ler a obra de quem a gente concorda ou discorda. A gente precisa ler o texto propriamente dito, para que a gente tome o choque, né, de realidade quando a gente lê o que lê. Esse primeiro texto é dessa obra, né, dessa obra que ele compilou esses textos e enviou para o pai. Nesse texto ele diz o seguinte: Espírito criador não criado, navega em ondas velozes ao longe, mundos se elevam, vidas são geradas, seu olho abrange a eternidade. Todo inspirador reina em seu semblante, em sua magia ardente formas se condensam. Vazios pulsam, eras rolam, profundas em prece diante de sua face. Esferas ressoam e enchentes do mar incham. Estrelas douradas calvagam em ritmo acelerado. A cabeça paterna em bênção dá o sinal, e o todo é banhado em luz divina. Em limites autopercebidos, o eterno, silencioso, se move, reflexivamente, até que o pensamento sagrado primordial veste formas, palavras de poesia. Então, como trovões lira de muito longe, como o jubileu da criação presciente, brilham mais suavemente as estrelas flutuantes, mundos na rocha primordial agora repousam. Ó imagens do meu espírito, sejam novamente abraçadas pelo espírito. Quando para vocês os peitos arfantes se movem, sejam revelados em piedade e amor. Seja desbloqueado somente para o amor, o assento eterno da eternidade, como a você eu gentilmente dei, lance para você o relâmpago da minha alma. Harmonia somente pode encontrar seu semelhante, somente alma, outra alma pode ligar. De mim, seus espíritos queimam, em forma de significado elevado, ao Criador você retorna, imagens não mais remanescentes, pelo olhar do amor do homem circundado, ardentemente você nele dissolvido e ele em mim. Esse é o primeiro texto que Marx escreve, segundo ele, em homenagem ao próprio pai. De alguma maneira, ele expressa o que ele pensa do pai, o que ele sente do pai nesse texto. Poderia ser tido como um simples texto de elogio ao pai, se é que se pode perceber um elogio nesse processo, mas o que se percebe por detrás dessas letras é que Marx está se referindo ao próprio Deus. De alguma maneira, ele está escrevendo pensando na pessoa de Deus e de alguma maneira relacionando isso ao pai. Esse texto a gente não se demora, eu sigo por próximo. Logo depois desse, há um pequeno trecho onde Marx dá continuidade à ideia do texto anterior. E aqui ele aprofunda um pouquinho mais. Aqui ele fala o seguinte: chamas semelhantes às do Criador, uma vez derramadas, fluindo para mim do seu peito. Chamas do Criador derramadas, fluindo para o peito dele. Chocando-se no alto, elas voaram. Eu as alimentei em meu peito. De alguma maneira, ele está aqui dizendo que as coisas que vieram de Deus, ele deixou que criassem, né, ideias, pensamentos, emoções a respeito disso dentro dele. Eu as alimentei em meu peito. Brilhou sua forma como cepas do éolo acima, protegeu suavemente o fogo com asas do amor. Eu vi o brilho e ouvi o som. Céus adiante, varrendo longe, subindo e afundando. Interessante é essa contradição bem típica na linguagem de Marx. E aqui preste muita atenção nisso. Subindo e afundando. Afundando apenas para voar mais alto. Deixa eu abrir um pequeno parêntese aqui. Para quem já estudou o mínimo
da esfera, né, do culto místico satanista, sabe que a premissa básica de qualquer culto satanista, qualquer ritual satanista, pressupõe como ponto de partida, como obrigação litúrgica, a inversão do mundo cristão. Aquilo que é mal no mundo cristão é bom no mundo satanista. Então, algumas linguagens que eu vou usar aqui, eu peço que você tome cuidado, se tiver criança por aí perto de você, fique atento. Existem, por exemplo, tanto no passado quanto na atualidade, não é incomum você, dentro de uma missa satânica, inclusive hoje você pode assistir isso se você tiver coragem, tem ao vivo, não, tem gravado no YouTube. Você vai ter, por exemplo, uma mulher nua em cima de um altar, um sacerdote por detrás, sangue numa taça ao invés de vinho, pedaços de carne, de feto humano, no lugar do pão. Os nomes de Jesus, de Deus, de Maria, de José, dos santos católicos aparecem de trás para frente e invertido em sua posição. Tudo que na vida, tudo que na cerimônia cristã, na liturgia cristã, é feito no satanismo, é feito o inverso. Então, palavras de maldição são ditas a respeito do Criador, e palavras de bênção, de alegria, de boas coisas são ditas a respeito do adversário, do nosso adversário, Satanás. Aqui, Marx, ele vai fazer esse jogo de palavras, essa inversão de palavras, usando esse mesmo princípio. Para quem já leu alguma coisa de uma figura chamada Aleister Crowley, não indico que você leia, tá? Tem que ter estômago para ler. Ele foi carinhosamente apelidado do homem mais perverso do mundo no início do século XX. Ele é do final do XIX e início do XX. É o profeta do satanismo mais evidente do século XX e XXI, insuperado até então. Crowley, quando você lê as coisas de Crowley, você tem que tomar muito cuidado, porque Crowley tem esse processo de inversão claramente. Crowley tem um discípulo muito conhecido aqui no Brasil chamado Paulo Coelho. Para quem já leu essa literatura de Paulo Coelho e gostou, cuidado, é lixo, é imundície, não presta, é satanismo puro. Marx vai falar: eu vi o brilho e ouvi o som, céus adiante varrendo longe, subindo e afundando. É um paradoxo proposto por ele. Afundando apenas para alçar voo mais alto. Então, de alguma maneira, Marx está dizendo que para a gente alcançar voos altos, primeiro a gente tem que afundar. Então, quando a luta interna finalmente for reprimida, há uma luta interna aqui, há vamos dizer assim, uma manifestação da sua inquietação juvenil, de alguém que cresceu dentro de uma sociedade cristã protestante, ouvindo muitas coisas do texto bíblico, dentro de uma sociedade que se falava sobre cristianismo, dentro de escolas que, apesar de viver no período pós-iluminista muito forte, ainda se pregava, se lia as escrituras, se pregava a doutrina cristã. Ele vai entrar em crise. O que ele está dizendo aqui é: então, quando a luta interna realmente for reprimida, essa inquietação, será que eu estou indo pelo caminho certo? A tristeza e a alegria fizeram música que eu contemplei. Aninhada perto de formas tão suaves, fica a alma acorrentada por feitiços. Aninhada perto de formas tão suaves. Tem linguagens que a gente vê nesses textos de Marx que é exatamente o que Fausto passou na literatura de Goethe. De mim, imagens navegaram alto pelo seu próprio amor inflamado. Membros do amor, pelo espírito uma vez liberados, brilham novamente dentro do peito do seu Criador. Marx, então, em maneira sequencial, traz esse que é um dos textos, uma das poesias de Marx mais declaradas dos seus escritos. Esse aqui é brabo. Ele diz o seguinte: o violinista, se você for procurar na internet, você vai encontrar esse texto da seguinte maneira: ou o violinista, ou traduzido como o jogador, que é uma péssima tradução, ou o jogral. Trata-se do mesmo texto. O violinista serra as cordas. Então você tem que pensar aqui o violino, né, no queixo do músico, e ele está com o arco do violino serrando as cordas. Ele diz aqui: o violinista
serra as cordas. Seu cabelo castanho claro, ele joga e arremessa. Ele carrega um sabre ao seu lado, um sabre é uma espada, do lado dele tem uma espada. Ele veste um hábito plissado largo, ou seja, um hábito ondulado nas pontas, né, cheio de curvas e largado, largo, solto, folgado, de alguma maneira assim. E aí alguém pergunta para o violinista, por que esse som frenético? Por que você olha tão descontroladamente ao redor? É como se alguém estivesse observando esse violinista e ele está com toda a força serrando o arco no violino e ele está olhando freneticamente, descontroladamente para todos os lados. Por que seu sangue salta como um mar revolto? O que move seu arco tão desesperadamente? Porque eu toco violino? Ou as ondas selvagens rugem para que elas possam bater na costa rochosa? Para que os olhos fiquem cegos? Para que o peito inche? Para que o grito da alma seja levado até o inferno? Violinista, com desprezo, né, a pessoa responde, você rasga seu coração. Um Deus radiante emprestou a você sua arte. Você recebeu o que você tem de Deus. Para deslumbrar com ondas de melodia, para voar para a dança das estrelas do céu. Para isso ele te deu sua arte. Esse Deus radiante lhe deu isso para que você possa fazer coisas boas. Como assim? Eu mergulho sem falhar. A melhor tradução aqui é eu enfio, penetro. Eu mergulho sem falhar, minha espada, meu sabre negro, como sangue em sua alma. Essa arte Deus não quer nem deseja. Ele, na realidade, a melhor tradução aqui é porque se ele está se referindo às fumaças que ele vai citar nessa frase, salta para o cérebro das névoas negras do inferno. Tem uma tradução que fala assim, então aquela fumaça sobe do inferno e toma a sua mente, ou toma a minha mente, a mente do violinista. Uma fumaça que sobe do inferno toma a mente do violinista. Até que o coração esteja enfeitiçado, até que os sentidos cambaleiem. Com Satanás eu fechei meu acordo. Ele risca os sinais, ele marca o tempo para mim. Eu toco a marcha da morte, rápida e livre. Devo tocar no escuro, devo tocar no claro, até que as cordas do arco quebrem meu coração completamente. Aí ele finaliza, como ele inicia, o violinista serra as cordas, seu castanho cabelo claro ele joga e arremessa, ele carrega um sabre ao seu lado, ele veste um hábito plissado e largo. Esse texto aqui é um texto que vão obviamente tentar interpretar de maneira poética, mas não. Esse é um contexto em que Marx ele está envolto no seu trabalho de pesquisa, de busca pelo conhecimento profundo, e ele está gritando por socorro. Num outro poema que a gente vai ler, Marx quase que vai desenhar exatamente como que ele foi visitado por aquele espírito e com quem ele, no final das contas, acabou fazendo um pacto. Então, dentro desse texto aqui, a gente já consegue imaginar, depois eu vou colocar no grupo os textos, a referência, tudo certinho para tudo ficar bem catalogado para vocês. Então, Marx, ele, por meio desse texto aqui, ele deixa muito claro duas coisas. Que a última coisa que ele não acredita é no mundo espiritual. Ele acredita no mundo espiritual. Ele sabe da existência de Deus, sabe da existência de Satanás. E ele está deixando gradativamente, desde o texto anterior para esse, deixando gradativamente uma ordem lógica ou cronológica de como os fatos ocorreram desde quando ele estava com Deus para quando ele o deixou. Então aqui ele deixa muito claro, ele usa a linguagem direta e objetiva. Com Satanás eu fechei meu acordo. Ele risca os sinais, marca o tempo para mim, ele risca os sinais, ele é o maestro, né? Ele marca o tempo para mim e eu toco a marcha da morte rápida e livre. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Se
Marx, então, fez um pacto com Satanás e seu trabalho vai ser o trabalho mais reconhecido no século 20 e 21. Tem mais Marx na sociedade hoje do que você pode imaginar. Significa dizer que a música que ele toca é o trabalho dele. Quem é que dá? Quem é que dá a Marx, né, vamos dizer assim, o roteiro de seu trabalho? Quem é? Pense aí. Tá? Segue adiante. O próximo texto, mais conhecido como Amor Noturno, se eu não me engano, esse texto pode ser encontrado na internet. Às vezes vai encontrar ele com o título Canções Selvagens, alguma coisa desse tipo. Ele vai dizer o seguinte: frenético, ele assegura perto. Olha o frenético, o frenesi. Deixa eu abrir um parêntese aqui, só para você prestar atenção numa coisa. Para você que... Eu quero pegar um fato cotidiano hoje, diário hoje, que elucida bastante o trabalho de Marx. Deixa eu explicar bem para você, preste atenção. Quando a gente passa por uma rua, um bairro populoso, e a gente vê um boteco atrás do outro, um paredão atrás do outro, né? Com aquelas músicas, se é que a gente não pode chamar aquilo de música, a gente chama só por uma questão de identificação, mas basicamente o que a gente tem hoje, maciçamente tocado, é ritmo frenético, intenso. A única coisa que essas coisas desenvolvem no ser humano, e eu estou falando de processos fisiológicos e cientificamente estudados, o que esses ritmos provocam no ser humano, nada mais é do que uma reação ao instinto humano mais primitivo que a gente pode imaginar. Não gosto nem da expressão instinto humano primitivo, mas instinto humano carnal. Essa é a melhor linguagem. Esses ritmos frenéticos provocam no ser humano esse tipo de comportamento que imediatamente desembocam num excesso de sexualidade, de sensualidade. Essa é a linguagem. Então não tem como produzir alguma coisa que seja diferente disso dentro desse ritmo. A gente mora num sítio e se a gente botar atenção, a gente vai perceber que quase que de segunda a segunda, em algum lugar aqui, a gente fica tentando descobrir, mas tem um ritmo que toca o tempo todo, do mesmo jeito, o mesmo ritmo. E a gente sempre pensa que é a mesma música, mas já deve ter tocado mais de 1 milhão de músicas e é tudo a mesma coisa, uma coisa igual a outra, mas é frenético, não passa. E aquilo ali batendo aquele ritmo, e a única coisa que isso manifesta dentro de uma boate, dentro de um prostíbulo, dentro de uma festa, no meio de uma rua, por meio de um paredão, carnaval, nada mais é do que ritmo. Satanás sabe que isso provoca na gente reações instintivas da nossa própria carnalidade. E se tem algo que Satanás busca fazer, é animalizar o ser humano, bestializar o ser humano, torná-lo cada vez mais dado aos seus instintos de sobrevivência mais básicos: comer, beber e se relacionar sexualmente. Isso é pornografia, por exemplo, é a bestialização mais profunda, é a animalização mais profunda que pode se permitir um ser humano viver. Uso de drogas, quando a gente passa na rua e vê aquele indivíduo, homem ou mulher, viciado em drogas, que já deixou de ser um ser humano, despersonalizou há muito tempo. É interessante você perceber que hoje na sociedade o que se manifesta... Aí você pergunta, o que isso tem a ver com Marx? Tem tudo a ver com Marx. Porque a ideia de que esses ritmos são ritmos próprios de favela, essa é a argumentação. Porque a cultura elitizada é a cultura que produz uma arte elitista que não deve ser alcançada, não vai ser alcançada pelas comunidades carentes. Pelo contrário, vamos inverter. Isso é um pensamento marxista dentro das comunidades. Estou falando como professor, tá? A gente tem que manifestar a arte da base, a arte do povão. E o que o povão tem, de um modo geral, no mundo, hoje? Um povão que não lê, que não estuda, um povão que está preocupado somente em fazer a sua próxima atividade sexual,
O que eles produzem nada mais é do que um ritmo atrás do outro com letras que anunciam ou contam um ato sexual explícito. É Marx dizendo que isso é a arte da atualidade. É isso que se ouve publicamente. Aí, frenético, ele assegura perto. Olhe a descrição dessa cena. Olha sombriamente em meus olhos e fala, né? A dor queima você, querida. E com minha respiração você suspira. Alguns advogam, se eu não me engano, a filha do meio de Marx, Eleanor, ela solta para seu marido que ela tinha a impressão de que esse texto falava da própria experiência do pai com alguém, com um comerciante de uma história que ele vivia contando para ela. Aí ele fala assim, a dor queima você, querida. Ele é querida. E com minha respiração você suspira. Você bebeu minha alma. Minha é seu brilho, na verdade. Queime minha joia. Queime até se fartar. Queime o sangue da sua juventude. Aqui é a questão dele se entregar às dissoluções da carnalidade humana na sua juventude. Tão doce, tão pálido o seu rosto se torna. Olha como ele vai perdendo vida. Tão maravilhosamente estranhas suas palavras. Percebes como um coro agora sobe ao orbe celeste? A cena vai acontecendo e a descrição ali vai dando conta de mostrar o que está acontecendo na medida que ele vai empalidecendo. Coro pelo fundo canta. Se você leu o Fausto, você vai perceber que isso ocorre com muita frequência, seja um coro angelical ou um coro demoníaco no Fausto. Voa, querida, voa somente, brilhando estrelas, brilhando. Vamos cavalgando em direção ao céu, nossas almas fluindo juntas em direção ao céu. E aí ele fala, sua voz é abafada e baixa, em outra tradução diz assim, ela é oculta e grave. Desesperado ele olha ao redor. De repente, olhares de chamas crepitantes, seus olhos vazios disparam. Você bebeu veneno, amor. Comigo você deve ir embora. O céu está escuro acima. É chegado o fim do dia para você, né? Estremecendo, ele puxa a mulher ou a menina, ou o próprio Marx, para perto dele. A morte no peito para. A dor a apunhala, perfurando profundamente. E os olhos agora fechados para sempre. Eu pergunto aos marxistas que dizem que isso é uma... Alguns dizem que essas eram declamações de amor feitas a Jenny, né, a sua mulher amada, que nessa ocasião, se eu não me engano, já é noiva dele. Eu pergunto, você que é mulher e está me ouvindo, você que é homem também e está me ouvindo, você teria coragem de fazer uma poesia desse para sua esposa? Jovem, você recebesse um poema desse do seu amado noivo, como você reagiria? Isso não pode ser um poema de amor, honestamente. Não pode ser. Alguma coisa está por detrás desses textos maquiavélicos. E aqui nesse texto, em sequência, eu estou pulando alguns textos, tá? Dentro da obra original. Selecionei algumas por completo e outras um pedaço. Essas são um pedaço. O despertar. Quando seus olhos brilham, se quebram, encantados e trêmulos, como uma música de cordas perdidas que meditava, que dormia, presa à lira, através do véu, da noite mais sagrada, então do alto, estrelas eternas brilham amorosamente para dentro. Tremendo, você afunda, com o peito arfante, você vê mundos eternos sem fim, acima de você, abaixo de você, inatingíveis, infinitos, flutuando em trens de dança de eternidade inquieta, um átomo, você cai através do universo. A sensação que eu tenho aqui é que ele está contando aqui um pouco da história daquele que passa a ser o seu mentor, Satanás. Seu despertar é uma ascensão sem fim. Olha que interessante. Ele desperta e agora isso é uma ascensão sem fim.
E sua ascensão é uma queda sem fim. Olha o paradoxo trazido por Marx. Em outras palavras, o melhor crescimento é quanto mais profundo você desce na lama, no chão. Quando a chama ondulante atinge sua alma, em suas próprias profundezas de volta ao peito, surge sem limites. Surge sem limites, elevado pelos espíritos, carregado por doces, tons mágicos, o segredo da alma emergindo do abismo demoníaco da alma. Seu afundamento, uma ascensão sem fim. Sua ascensão sem fim é com lábios trêmulos, o avermelhado éter, flamejante, eterno beijo de amor da divindade. Mais uma vez, alguns dizem que esse é um texto romântico para Jenny, e que provavelmente Jenny é a Gretchen ou Margarete do Fausto, que ele a tanto ama, né? No finalzinho da vida dele, ele responde um questionário de brincadeira que chegava pelos jornais e perguntava várias coisas, dentre essas literatura preferida, ele coloca Fausto, personagem preferida, ele coloca Gretchen. Gretchen parece ser, quando você lê o Fausto, Jenny von Westphalen, aquela que era sua noiva e que vai ser sua esposa o resto de sua vida. Agora, do nada, na sequência dos textos que ele manda para o pai, surge esse texto que não precisa de muita coisa para interpretar, sendo bem sincero. Um Deus, e no original está com D minúsculo, arrebatou de mim tudo que eu tenho, na maldição e na tortura do destino. Todos os seus mundos se foram além da possibilidade de recuperação. Nada além de vingança me resta. Escute agora. Em mim mesmo eu orgulhosamente me vingarei. Naquele ser, naquele Senhor entronizado, faça da minha força uma coxa de retalhos do que é fraco. Deixe meu melhor eu sem recompensa. Ele sabe que não vai ter recompensa, que ele se vingará nele mesmo contra Deus. E aí ele diz: eu construirei meu trono bem alto. Frio tremendo será o seu cume. Para seu baluarte, pavor supersticioso. Para seu marechal, agonia mais negra. Quem olha para isso com olho saudável voltará mortalmente pálido e mudo, agarrado pela mortalidade cega e fria que sua felicidade prepare seu próprio túmulo. E o relâmpago do Todo-Poderoso ricocheteará daquele gigante de ferro maciço. Se ele derrubar meus muros e torres, a eternidade os erguerá desafiador. O que é que Marx está fazendo aqui? É interessante pensar que as obras e o pensamento marxista não é mera filosofia. Preste muita atenção nisso. No início das nossas aulas, eu cheguei a postar 3 aulas que eu tinha postado no YouTube há um tempo atrás, que falam sobre a questão de alguma maneira ali, da macro e microhistória, tratando um pouco do aspecto escatológico. Marx, ele está num processo histórico, século XIX, bem importante no aspecto da escatologia bíblica. Século XVIII, XIX, ela é desde o XVI, desde a Reforma Protestante, mas o século XVIII e XIX, traz as bases da preparação para uma mudança definitiva do modo como a sociedade se desenvolve, do modo como a sociedade se relaciona e pensa a vida. Marx, a sensação que nós temos quando estudamos Marx mais a fundo, é que, de alguma maneira, Marx é um personagem histórico que está diretamente vinculado à própria escatologia que a Bíblia menciona. Não estou aqui sugerindo que Marx é citado nas Escrituras, como, por exemplo, o Anticristo. Ainda que Paulo fala que existem muitos anticristos. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que Marx é um desses na história. Entretanto, seu trabalho vai trazer bases
vai preparar as bases para o esfriamento muito próprio daquilo que a Bíblia chama de apostasia. E aqui Marx faz uma ameaça, ele fala o seguinte: eu construirei meu trono bem alto. Ele conhece essa frase de tempos bem remotos do próprio mentor dele, que é Satanás. Para seu baluarte, pavor supersticioso, e seu marechal, uma agonia negra. Quem olha para isso com olhar saudável, voltará mortalmente pálido e mudo. Eu sempre cito isso, eu não quero tirar daqui do slide, mas você já deve ter visto alguém, ou conhecer, ou ouvir uma foto, ou ouvir um vídeo de alguém que passou por um processo de transformação. Isso está sendo bem comum, né, hoje em dia. É bem estranho quando você pega, por exemplo, uma menina bonita, linda, fofa, que se maqueia, que se pinta, que cuida de si, feminina, e de repente ela começa a comer. Dá umas bicadinhas aqui e outras ali desses assuntos marxistas. Às vezes nem sabem que é Marx. Os assuntos que afloram o humanismo dentro de um viés marxista, que é o que se propõe hoje nas escolas, nas universidades. De repente, essa menina que é bonita, que tem ali é bem feminina, um cuidado de si, de repente ela começa a passar por um processo de transição lentamente, até que de repente ela se torna num ser estranho, híbrido, pálido, sem vida. É interessante porque é essa expressão que Marx diz que vai provocar. Quem olhar para isso com um olho saudável voltará mortalmente pálido e mudo. Porventura, eu não sei, é porque a minha perspectiva de professor é diferente. Para quem é professor aqui em sala sabe disso. Hoje a moda é se esconder em pleno verão soteropolitano, baiano, nordestino, debaixo de um moletom pálido, mudo. É a geração que a gente está vivendo. Agarrado pela mortalidade segue fria, que sua felicidade prepare seu túmulo. Aí ele fala, e o relâmpago do Todo-Poderoso vai ricochetear, vai tentar atirar. Se ele derrubar meus muros e minhas torres, a eternidade os erguerá. Desafiadora. Ou seja, se por acaso Deus intentar derrubar os muros que eu criei, a eternidade vai levantar de novo. É isso que Marx está dizendo. Para mim e para você que conhece as Escrituras e já conhece que a Bíblia, né, o Espírito Santo, é aquela figura que mais dá spoiler na história da humanidade, né, porque ele já disse como é que a coisa vai terminar, não é novidade para a gente, o que está descrito em Daniel e Apocalipse, nem nos textos escatológicos das Escrituras. Nós temos o spoiler. A gente sabe que a eternidade, na realidade, queimará os pensamentos, os pensamentos marxistas. Entretanto, Marx está desafiando. A gente também tem que admitir que, de alguma maneira, o pensamento marxista ele não morre desde o dia em que ele foi trazido ao mundo, ele não morreu. Ele passa por crise, se redesenvolve, e como na mitologia grega, a Hidra, né, você corta uma cabeça, nasce duas no lugar, novos marxismos surgem, e outros marxismos surgem, e outros, e outros, e outros, e outros. Hoje o que a gente está vivendo é uma vertente evoluída, se é que eu posso chamar isso de evolução, do marxismo ortodoxo, né, como os marxistas gostam de dizer. Esse próximo texto sobre Hegel, eu vou tentar correr mais rápido aqui, ele discorre sobre Hegel nesse texto do tempo que ele ainda gostava do que Hegel escrevia quase por completo, e aí eu digo quase, porque não era completamente, tá? Ele fala assim: desde que encontrei o mais alto das coisas e as profundezas dela também, rude sou como um Deus, envolto pela escuridão como um Deus. Para ele, Deus está envolto em trevas. Por muito tempo procurei e naveguei no profundo oceano ondulante do pensamento. Lá encontrei para mim a palavra. Agora me agarro a ela firmemente. Palavras, olha que coisa. Palavras que ensino todas misturadas em uma confusão diabólica. Assim qualquer um pode pensar exatamente o que escolher pensar. Nunca, pelo menos, ele é cercado por limitações estritas. Seu pensamento corre livre. Você pensa o que quiser.
borbulhando da enchente, despencando do penhasco, assim são as palavras e pensamento do seu amado que o poeta cria. Escute. Hoje, qualquer palavra pode ser usada do jeito que quiser. Essa é uma discussão que eu tenho várias vezes com meu filho. Às vezes a gente está conversando, ele cita uma palavra e fala, essa palavra não pode ser usada assim. Não, pai, mas quer dizer isso? Não. Sejamos sérios e honestos. As palavras, elas têm um significado. Eu não posso chamar de escova o que é uma garrafa. Porque senão, o objeto ao qual eu estou apontando, ele não vai ser identificado. Isso é a premissa mais básica da comunicação. Ora, palavras que ensino todas misturadas em uma confusão diabólica, assim cada um pode pensar exatamente o que quiser pensar. Se você cita um monte de palavras que no final das contas elas não têm o menor significado dentro de um contexto, você se surpreende com o texto, com a qualidade do texto. No final, você, dentro de si, decide que você é burro, porque você não entendeu. Então, você é que é o burro, não quem escreveu, porque quem escreveu bonito. Então, você finge que entendeu, pensa o que quiser pensar e absorve o que quiser absorver. É por isso que existem tantos marxismos por aí. E dentro disso, um monte de coisas. Tá? Dentro do aspecto bíblico hoje não é assim? Não, eu tenho a minha verdade bíblica. E por aí vai. Porque isso é o que eu aprendo em sala de aula, desde a minha alfabetização. Deixa eu dizer uma coisa aqui, abrir um parêntese. A gente vai lançar um curso agora em dezembro, se Deus permitir. Estamos correndo para isso dar certo. De iniciação à alfabetização, mas não por letramento, como a gente aprende na escola. Porque esse método de alfabetização aplicado na maioria dos países do mundo, inclusive, principalmente no Brasil, o tal chamado, entre aspas, o método Paulo Freire, ele não favorece a compreensão. Ele emburrece o indivíduo. E a ideia é justamente essa. É Marx dizendo. É tudo misturado diabolicamente para que cada um pense o que quiser. Sem restrições. Para que restrições? É o borbulho da enchente. É despencando do penhasco. Assim são as palavras e pensamentos do seu amado que o poeta cria. Ele entende o que pensa, livremente inventa o que sente. Livremente inventa o que sente. Assim, cada um pode sugar para si o néctar nutritivo da sabedoria. Agora, olha essa frase. Agora você sabe de tudo, já que eu disse muito nada para você. Seja honesto. Seja honesto. Seja honesta comigo. É um desenho do que a gente está vivendo hoje ou não é? Você senta para conversar. Olha, põe atenção nisso. Contexto de Brasil. Essa ideia completamente louca, demoníaca, satânica de dizer que as crianças sabem. Ensinar a criança a ter um pensamento crítico de quê? Como que eu critico o que eu não sei e eu não conheço? Uma criança que agora rolou o feed do seu Instagram, do TikTok, ou sei lá de que aplicativo, ouvia um sem número de coisas por 10 segundos, quanto muito, porque nem música se ouve por completo hoje. Não ouve. A disponibilidade está tão grande que você nem ouve uma música por completo. Essa juventude toda, adolescente, jovem, não ouve música por completo. Não medita, não percebe o que está sendo falado. E aí, no final das contas, essa é a turma que mais tem conhecimento de nada. E como diria um poeta cristão, tem 1 quilômetro de conhecimento com meio centímetro de profundidade. Agora você sabe de tudo, já que eu disse muito nada para você. Kant e Fichte voam para o céu azul, procurando alguma terra distante. Eu apenas procuro compreender o profundo e verdadeiro, aquilo que na rua eu encontro. Enquanto Kant, Fichte, depois ele vai falar a mesma coisa de Hegel, está procurando coisas lá, no mundo das ideias. Eu procuro compreender o profundo e verdadeiro, aquilo que na rua eu encontro. Perdoe-nos, epigramistas, por cantar canções com reviravoltas desagradáveis. Em Hegel estamos todos tão completamente submersos, mas com sua estética ainda temos que ser purgados. Ou seja, há uma coisa boa em Hegel. A gente viu isso no nosso terceiro encontro. Mas a estética dele precisa ser empurrada para fora, porque ainda é muito elitista e pode produzir algum tipo de inteligência que não faz sentido para o pensamento marxista.
mais um texto grande e eu sigo desesperado por conta do horário que avança. Então eu te peço paciência e perdão. Porque esse texto, A Pálida Donzela, é um texto muito forte. Ele diz assim: a donzela está pálida, tão silenciosa, retraída. Sua doce alma angelical está dilacerada pela miséria. Esse texto é Marx falando de si. Tá? Ele é a pálida donzela. Nenhum raio pode brilhar ali. As ondas se agitam. Ali amor e dor brincam. Cada um enganando o outro. A dor e o amor. Ela era gentil, recatada. Olha ele falando de si. Devotada ao céu. Uma imagem sempre pura que as graças havia recebido. Havia tecido. Então veio um nobre cavaleiro. Um grande cavalo de batalha ele montava. Em seus olhos tão brilhantes um mar de amor fluía. Aqui ele está falando de Jesus. O amor feriu profundamente seu peito, mas ele galopou para longe. O amor de Jesus, ele está dizendo, feriu profundamente seu peito, mas de alguma maneira ele galopou para longe, sedento pelo triunfo da batalha, nada o fez ficar. Dá a entender de que ele clamou por socorro, que ele quis o cavaleiro e ele foi embora. Toda a paz da mente se foi e céus afundaram. O coração, agora trono da tristeza, está bêbado de desejo. Ele está precisando de alguma coisa que o supra espiritualmente. E quando o dia passa, essa pálida donzela se ajoelha no chão diante do Santo Cristo, a orar mais uma vez. Mas então, olha a descrição, Mas então, sobre esta forma, a de um cavalo, né, de um cavaleiro num cavalo, sobre esta forma, outro invade, para tomar seu coração de assalto, contra as suas autorreprovações. As limitações que o cristianismo coloca em nós são autorreprovações a partir de agora. Para mim, seu amor é dado por um tempo sem fim. Mostrar sua alma ao céu é meramente fingir. Alguém veio travestido, né, de cavaleiro de Jesus, do Santo Cristo, como ele fala. Ela treme de terror diante dessa pessoa, gelada e severa. Ela corre horrorizada para a escuridão. Ela torce suas mãos brancas como lírios, as gotas de lágrimas começam. Assim incendeiam as marcas do peito, as marcas deixadas pelo outro, e o desejo o coração. Aqui é o título de nossa aula de hoje, né? Assim perdi o céu. Eu sei muito bem. Minha alma, uma vez fiel a Deus, foi escolhida para o inferno. Minha alma, uma hora eleita para o céu, né? Agora é para o inferno. Ele era tão alto, ai de mim, de estatura divina. Seus olhos tão insondáveis, tão nobres, tão finos. Foi a figura que apareceu para ele. Ele nunca me concedeu seus olhares. Deixa-me definhar sem esperança até o fim da alma. Outro pode ser pressionado por seu braço, pode compartilhar seu prazer. Sem querer, ele me causa uma angústia além de qualquer medida. Engraçada essa relação profana, essa relação, como eles mesmo gostam de dizer na atualidade, opressiva, né? Essa relação tóxica, mas ele quer. Ele quer. Com minha alma de bom grado, com minhas esperanças eu me separaria, se ele apenas olhasse para mim e abrisse seu coração. Quão frios devem ser os céus onde ele não brilha. Onde ele não brilha. Eu não quero o céu é frio. Uma terra cheia de miséria e queimado de dor. Mas aqui a enchente pode me libertar, esfriando o fogo quente do sangue no coração, o sentimento do peito. Ele salta com toda a sua força aqui é no éter. Na noite fria e escura, ela é levada embora. Seu coração, essa marca ardente, está apagado para sempre. Seu olhar, essa terra luminosa, está nublado. Seus lábios, tão doces e macios, são pálidos e incolores. Sua forma etérea, esbelta, desaparece no nada. Nenhuma folha murcha cai do galho. Céu e terra estão surdos.
não a acordarão agora. Pela montanha, pelo vale, pelas ondas calmas corre, para esmagar seu esqueleto em um lugar rochoso. O cavaleiro tão alto e orgulhoso abraça seu novo amor. A cítara canta sobre as alegrias do amor verdadeiro. Que poema lindo, né? Que alguém escreve para sua mulher. Isso é Marx. No início da sua juventude, longe de casa, envolvido com essa figura que ele chama de alto e belo, com lindos olhos, né? Isaac, pega um xícara de café para mim, por favor. Eu não coloquei aqui uma obra que é essa daqui, ó. Eu não coloquei essa obra porque não está aqui. Deixa eu ver. Bem, aqui. Essa obra daqui, Escritos Ficcionais, eu já mencionei ela. Nessa obra aqui são 2 textos chamados Escorpião e Félix e Olanei. Essas 2 obras são tentativas de fazer um teatro satírico. E aqui, esse texto que eu coloquei aqui não é um texto meu, esse texto aqui é um texto de um marxista falando a respeito dessas 2 obras, tá? É uma resenha sobre esse livro aqui. Esse livro contém 2 obras de Marx que está dentro daquelas obras que Marx enviou para o pai. Olanei é um drama fantástico, escrito em versos, um suspense gótico que não foi concluído, está incompleto. Olanei é um anagrama, tá? Da forma hebraica do nome Emanuel, nome bíblico de Cristo, que significa Deus conosco. Um anagrama. Ele pega o nome hebraico Emanuel e confunde as letras, inverte as letras. Lembra da missa satânica? Dos princípios do satanismo? Tudo invertido? Eu não coloquei, deixa eu terminar de ler o texto, mas nesse poema Tragédia, ambientado numa aldeia na Itália, nenhum Deus está conosco. E conforme os versos de Mefistófeles, que é a paixão de Marx, né, no Fausto, ele coloca nesse texto Olanei que tudo aquilo que existe merece ser destruído. Esse é o desejo de Mefistófeles, esse torna-se o desejo de Karl Marx. O jovem filósofo estava sob influência dominante de Goethe, e sob essa luz delineava sua visão da história e sua ideia de que o mundo precisava ser completamente revolucionado. Karl ainda não era o Marx que escreveu que a abolição da religião, como ilusória felicidade do homem, é um pressuposto da sua felicidade real. Ainda não era, mas logo seria. Esse texto aqui é o texto, esse marxista que fez essa resenha desse livro, ele está aqui admitindo que a peça Olanei tem muito de contexto religioso misturado no seu contexto. Porque ele está dizendo que Deus não aparece no texto. Não, Deus não aparece no texto no sentido presencial. Nesse texto aqui, Deus, vamos dizer assim, ele existe, mas ele quer se fazer escondido. Ele não quer aparecer porque ele tem prazer em deixar o homem sozinho. Outras coisas aparecem. Por que eu não coloquei esse texto? Porque primeiro que ele é grande, segundo que a linguagem da sensualidade, inclusive de talvez um estupro envolvendo atos homossexuais, estão descritos. Atos homossexuais pedófilos estão descritos nesse livro, nessa peça. Tudo isso ele compilou e mandou para o pai, que era um judeu protestante de batismo, né? Como a gente viu. 2 anos depois o pai morre. De desgosto. Só pode ser de desgosto. Desgosto é grifo meu, tá? E aqui, antes de eu passar para o próximo ponto, caminhando para o final, Marx, nesses escritos ficcionais, ele vai ainda colocar que Marx não está tão envolvido com a militância política. Ele vai se aprofundar cada vez mais por conta dessa associação desses clubes de bebida, desses botecos que ele vai se envolver. Ali ele vai se aprofundar, tanto politicamente quanto espiritualmente, no mais baixo nível que a gente pode discutir política e espiritualmente falando. Tá? Nesse contexto, eu coloquei aqui no meu programa alguns nomes a serem citados, as obras de alguns nomes para serem citadas.
Não deu para botar nenhuma. Eu percebi que ia ser impossível a gente citar trechos. Eu escolhi, dentre tantos, Feuerbach, Bruno Bauer, o próprio Hegel. Eu resolvi citar somente um, que é essa figura que você está vendo aí na tela. Essa coisa linda de meu Deus. E é bom que você veja essa imagem e tente ler o que está na tela. Mikhail Bakunin, ele é russo, um fidalgo russo do século XIX, um homem rico, de origem rica, né? Não vai morrer rico, vai morrer pobre. Esse, também satanista, confesso, era tão revoltado que até do satanismo, até com relação ao satanismo, ele se revoltou. Ele se revolta contra Deus primeiro, depois se revolta contra o próprio diabo. Esse tinha a rebeldia como norte, sim, padrão da vida dele. E Bakunin vai ser fã de Marx por um tempo. Depois Marx, né, no mesmo contexto também, vai se aproximar muito de Bakunin. Vão trabalhar juntos, vão fundar um jornal juntos, juntamente com outros nomes conhecidos, marxistas. Mas Bakunin vai dizer que é impossível caminhar ao lado de alguém que acha que é Deus. Tamanho é o orgulho e a soberba de Marx que é impossível caminhar ao seu lado. Sem que, ele fala assim, é impossível caminhar ao seu lado sem que o reverenciemos como um Deus. Bakunin vai se afastar. Bakunin, talvez você vai dizer assim, eu nunca ouvi falar desse nome. Você ouviu, você não se lembra. Eu, dentro de sala de aula, em turma de 8º ano, de meninos e meninas de 13 e 14 anos de idade, eu tenho que falar sobre Bakunin todos os anos em sala de aula. Seja em ciências sociais, seja em história. Eu tenho que falar dele. Obrigatoriamente. Está lá um bom pedaço falando sobre o trabalho, a obra, a vida de contra-exploração do pobre, realizada por Mikhail Bakunin. O pai do anarquismo, aquele que entendia que Deus tem que ser expurgado, o Estado tem que ser expurgado e cada um que se enxergue como sendo um próprio Deus e siga os seus próprios instintos. Para escapar à sua miséria, à sua miserável sorte, as pessoas têm 3 caminhos. 2 imaginários e 1 real. Os 2 primeiros são o bar e a igreja. Para você fugir da sua própria miséria, ou você vai para o bar ou você vai para a igreja. O terceiro é a revolução social. Bakunin escreve uma obra chamada Deus e o Estado. São poucas obras conhecidas de Bakunin, essa é de longe a mais conhecida. A introdução do livro é assim, exatamente isso aqui é o início. 3 elementos ou 3 princípios fundamentais constituem na história as condições essenciais de todo desenvolvimento humano, coletivo e individual. Nesse livro, Marx apoiou seus ideais para escrever, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, O Capital, sobre a propriedade privada, a família e o Estado. Bakunin se tornou base teórica para Marx. O que é a base teórica? Uma das suas bases teóricas. Na aula anterior eu citei Hegel, eu citei Feuerbach, mas tem mais. Bruno Bauer, Moses Hess, Mikhail Bakunin, e Mikhail Bakunin eu faço questão de citar aqui. Então são 3 os princípios fundamentais que constituem na história as condições essenciais de todo desenvolvimento humano, coletivo ou individual. Para o ser humano se desenvolver, existem 3 princípios fundamentais. O primeiro é a animalidade humana. Você conhece essa linguagem que eu já citei hoje. O homem precisa voltar ao seu instinto animal. 2, o pensamento é importante para a evolução. E 3, a revolta. Ou, numa melhor tradução, rebelião. A primeira corresponde propriamente à economia social e privada. Tá? A gente tem que voltar para a economia social e privada, ela tem que ser baseada na animalidade, na ancestralidade. Ele era um evolucionista. A segunda, a ciência. O pensamento tem que estar voltado para aquilo que é científico somente. E a terceira, a liberdade. Só é possível ter liberdade com rebelião. Você vai entender porque que ele defende isso. Os idealistas de todas as escolas, aristocratas e burgueses, teólogos e metafísicos, políticos e moralistas, religiosos, filósofos ou poetas, sem querer, sem esquecer os economistas liberais, adoradores desmedidos do ideal, como se sabe, ofendem-se muito quando se lhes diz que o homem, com sua inteligência magnífica,
suas ideias sublimes e suas aspirações infinitas, nada mais é, como tudo que existe nesse mundo, perdão, está digitado errado, o homem nada mais é do que um produto da vil matéria. O homem é produto da vil matéria. Cosmovisão, assunto da nossa primeira aula. Qual é a cosmovisão de Mikhail Bakunin, de Marx? É que o homem nada mais é do que produto da vil matéria. Marx vai repetir isso lá na frente. Se o homem é produto da vil matéria, eu posso fazer dele o que eu quiser, como eu quiser. Se você estudar um pouquinho a história da União Soviética, você vai saber, me permita usar essas expressões, a desgraça da desumanidade produzida pela ciência soviética. A desgraça produzida pelos nazistas, que eram marxistas. Por que eu posso simplesmente pegar uma criança de 12 anos de idade, que é branca dos olhos azuis? Por que eu posso, mas é judia, por que eu posso pegar essa criança, amarrar ela a uma maca e perfurar seu olho com a agulha para descobrir por que a tinta dos seus olhos azuis foi colocada e como foi colocada? Pouco importa se ela está gritando ou não, pouco importa se ela está sofrendo, se ela vai morrer com isso. É uma mera matéria. Por que a gente ainda discute ética e moral dentro de instrumentalização científica, seja clínica, seja médica, por exemplo? Porque o nosso mundo ocidental ainda tem muita influência do cristianismo. E se a gente fizer isso, isso não move a pessoa humana, isso não toca de maneira inadequada, a cosmovisão marxista é vil matéria. É Bakunin, é Marx. Vou correr. Peço paciência, por favor. Poderíamos responder-lhes que a matéria da qual falam os materialistas, matéria espontaneamente, eternamente móvel, ativa, produtiva, a matéria química ou organicamente determinada e manifestas pelas propriedades ou pelas forças mecânicas. Ele escreve muito mal, tá? Físicas, animais inteligentes, que lhes são forçosamente inerentes. Essa matéria nada tem de comum com a vil matéria dos idealistas. Essa última, produto da falsa abstração, é efetivamente uma coisa estúpida, inanimada. Porque ele vai falar que a matéria que os idealistas, que têm como ponto de partida o mundo cristão, essa matéria é vil por um motivo simples, porque ela não existe. Porque essa matéria se originou em Deus. E isso é uma burrice, segundo ele. Ele fala, é incapaz de dar vida ao mínimo produto. Um caput mortum. Uma infame imaginação oposta à bela imaginação que eles chamam de Deus. Em relação ao ser supremo, a matéria deles, despojada por eles mesmos de tudo que constitui sua real natureza, representa necessariamente o supremo nada. Porque afinal de contas o mundo espiritual não existe. Tudo é só matéria. Eles retiraram da matéria a inteligência, a vida, todas as qualidades determinantes, as relações ativas ou as forças, o próprio movimento sem o qual a matéria sequer teria peso, nada lhe deixando da impenetrabilidade, da imobilidade absoluta no espaço. Eles atribuíram todas essas forças, propriedades ou manifestações naturais ao ser imaginário criado por sua fantasia abstrativa. Em seguida, invertendo os papéis, denominaram este produto da sua imaginação, esse fantasma, esse Deus que é o nada, ser supremo. E por consequência necessária declararam que o ser real, a matéria, o mundo, era o nada. No final das contas, os cristãos inverteram a ordem. Porque se Deus é o autor da matéria e Deus não existe, portanto, do ponto de vista cristão e idealista, a matéria é nada. E ele fala, nós temos que inverter a ordem. Se Deus não existe, a matéria é tudo. E quanto mais material, quanto mais animal, mais vibrante, melhor, mais movimento. Isso é a cosmovisão marxista, exposta, explicitada por Mikhail Bakunin. Depois disso, eles vêm nos dizer gravemente que essa matéria é incapaz de produzir qualquer coisa que seja. Isso aqui é a doutrina cristã reformada. Aquela coisa da natureza caída.
Uma vez que o homem caiu e sua natureza caiu, então nós, de nós mesmos, nada podemos fazer de bom. Uma premissa básica das Escrituras. Aí ele fala, é incapaz de produzir qualquer coisa que seja, até mesmo colocar-se em movimento por si mesmo, e que por consequência deve ter sido criado por seu Deus. Quem tem razão? Os idealistas ou os materialistas? Uma vez feita a pergunta, a hesitação se torna impossível. Sem dúvida, os idealistas estão errados e nós, os materialistas, estamos certos. Sim, os fatos têm primazia sobre as ideias. Enquanto ideias é só ideias, a gente não pode nem tocar porque é muito abstrato, os fatos são os fatos. A matéria está aqui, isso tem primazia. Então não vamos perder tempo com essas abstrações do mundo espiritual. É tudo bobagem do ponto de vista do imaginário marxista. Sim, o ideal, como diz Proudhon, o grande socialista no período do século XIX, nada mais é do que uma flor cujas condições materiais de existência constituem a raiz. Sim, toda história intelectual e moral, política e social da humanidade é um reflexo da sua história econômica. E aqui ele vai um pouquinho mais. Tenha paciência, por favor. É nosso último encontro. Todos os âmbitos da ciência moderna, da verdadeira e desinteressada ciência, concorrem para proclamar essa grande verdade fundamental e decisiva. O mundo social, o mundo propriamente humano, a humanidade, numa palavra. Outra coisa não é senão o desenvolvimento supremo, a manifestação mais elevada da animalidade, pelo menos para nós, em relação ao nosso planeta, animalidade, instinto. Mas como todo desenvolvimento implica necessariamente uma negação, ou da base ou do ponto de partida, a humanidade é, ao mesmo tempo e essencialmente, a negação refletiva e progressiva da animalidade dos homens, e é precisamente essa negação racional, por ser natural, simultaneamente histórica e lógica, fatal como são os desenvolvimentos e as realizações. Não precisamos entender tudo isso aqui, vamos seguir mais adiante, porque eu estou com medo do tempo que se avança. Sim, nossos primeiros ancestrais, nossos Adão e Eva, foram, senão gorilas, pelo menos primos muito próximos dos gorilas, dos onívoros, dos animais inteligentes e ferozes, dotados em grau maior do que o dos animais de todas as outras espécies, de duas faculdades preciosas. A primeira faculdade é de pensar, e a segunda faculdade preciosa, a necessidade de se revoltar. Os nossos Adões e Evas. Essas duas faculdades, combinando sua ação progressiva na história, representam a potência negativa, o poder negativo, ou seja, de destruir, no desenvolvimento positivo da animalidade humana e criam, consequentemente, tudo o que constitui a humanidade dos homens. A Bíblia, que é um livro muito interessante, e aqui e ali muito profundo, quando o consideramos como uma das mais antigas manifestações da sabedoria e da fantasia humana, exprime essa verdade de maneira muito ingênua. Escute muita atenção e pondere com seus ouvidos. Em seu mito do pecado original, Jeová, que de todos os bons deuses adorados pelos homens, foi certamente o mais ciumento, o mais vaidoso, o mais feroz, o mais injusto, o mais sanguinário, o mais despótico e o maior inimigo da dignidade e da liberdade humanas, Jeová acabava de criar Adão e Eva. Não se sabe por qual capricho, talvez para ter novos escravos. Ele pôs generosamente à disposição deles toda a terra, com todos os seus frutos, todos os seus animais, e impôs um único limite a esse completo gozo. Proibiu-os expressamente de tocar os frutos da árvore da ciência. Ele queria, pois, que o homem, privado de toda consciência de si, ou seja, alienado, permanecesse um eterno animal, sempre de quatro patas diante do Deus vivo, seu Criador e seu Senhor. Mas eis que chega Satã. Preste atenção nessa frase que eu deixei em negrito. Mas eis que chega Satã, o eterno revoltado, o primeiro livre pensador e o emancipador dos mundos. Ele faz o homem se envergonhar da sua ignorância e da sua obediência bestiais. Ignorância e obediência. Ele faz o homem se envergonhar dessas duas coisas. Ele então o emancipa. Imprime em sua
fronte à marca da liberdade e da humanidade, levando-o a desobedecer e a provar do fruto da ciência. Engraçado é que salta aos olhos essa expressão de Bakunin, porque eu tenho lido muitos irmãos, tenho ouvido muitos irmãos a respeito da escatologia, e a gente ainda continua acreditando que a marca da besta é tecnológica ou um chip. Eu já criei nisso. Mas olha aqui. Do ponto de vista de Bakunin, Satanás imprime na fronte do ser humano liberdade, que só é alcançada por meio da revolta e da rebelião, e de uma humanidade bestial, levando a desobedecer e a provar do fruto da ciência. Engraçado que é interessante pensar que aqueles que honram a Deus lá em Apocalipse, lá no final das contas, são aqueles que vão ser representados por Miguel. Tem um texto de Apocalipse, se não me engano, no capítulo 17 ou 18. Engraçado é que Miguel quase que não tem nome próprio. O nome Miguel significa... O nome de Miguel é uma pergunta. Miguel é... Quem é como Deus? Ou seja, Miguel representa aqueles que dentro de si, por causa do novo nascimento, por causa da santificação, por causa do amor ao Senhor, aqueles que dentro de si se perguntam: quem é como Deus? Porque ninguém é como Ele. O engraçado é que é justamente o contrário do movimento oposto. Eu sou como Deus. Não é essa a tônica do anticristo? Não é essa a tônica desse entendimento e dessa visão de mundo? Não é isso que está acontecendo na sociedade moderna? Por acaso não é isso? Não é a exaltação própria? Mas isso alcançou os icônicos cristãos? Não só alcançou, como nós estamos cercados, que começando com a teologia da prosperidade, desemboca na teologia coach, em que nós somos o centro, nossas vontades são o centro. Os pastores que trabalhem para fazer um culto que satisfaça a minha necessidade. Eu sou Deus. Eu tenho que ser satisfeito. De onde foi que isso veio? Da onde foi que isso veio? Porque quando você pega os grandes homens e mulheres que passaram na história da igreja, o que eles olharam, o diagnóstico que eles tinham de si mesmos era: por que Deus está me usando? O que eu sou para Deus me usar? Então, assim, o pensamento marxista entrou na igreja. Não precisa dizer que é Marx. É só eu ter a minha educação mal formada, ignorante, burra muitas vezes, pitoresca, para começar a fazer uma leitura das escrituras voltadas para o meu próprio umbigo. Isso é Marx, isso é Bakunin. Conhece-se o resto, segue Bakunin. O bom Deus, cuja presciência, constituindo uma das divinas faculdades, deveria tê-lo advertido do que aconteceria, pôs-se em terrível e ridículo furor. Amaldiçoou Satã, o homem e o mundo criados por ele próprio, ferindo-se, por assim dizer, em sua própria criação, como fazem as crianças que se põem em cólera. E não contente em atingir nossos ancestrais, naquele momento ele os amaldiçoou em todas as suas gerações futuras, inocentes do crime cometido pelos seus ancestrais. Ou seja, o pecado de Adão, que eu e você herdamos, ele está dizendo: somos inocentes. Nossos teólogos católicos e protestantes, veja que ele coloca aqui o cristianismo, acham isso muito profundo e justo, precisamente porque é monstruosamente iníquo e absurdo. Depois, lembrando-se de que ele não era somente um Deus de vingança e cólera, mas ainda um Deus de amor, após ter atormentado a existência de alguns bilhões de pobres seres humanos e tê-los condenado ao eterno inferno, sentiu piedade para salvá-los, para reconciliar seu amor eterno e divino com sua cólera eterna e divina, sempre ávida de vítimas e de sangue, ele enviou ao mundo como uma vítima expiatória seu único filho, a fim de que ele fosse morto pelos homens. Isso é denominado mistério da redenção, base de todas as religiões cristãs. Deixa eu te dizer, você tinha condição de brigar contra esses argumentos quando você estava em sala de aula?
Seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu conhecido que está em sala de aula, tem condição de brigar com isso? Tem? Por que será que muitos pais e muitas mães estão levando seus filhos para a igreja, como a gente está acostumado a dizer, desde pequenos, mas de repente, de uma hora para outra, suas expressões tornam-se pálidas, sua fé morta, sua experiência e comportamentos absolutamente questionáveis? Será? Por isso eu tive tantos alunos cristãos lidando com professores que não precisavam nem citar o texto de Bakunin, mas leram Bakunin e faziam questão de vomitar em sala de aula, de maneira indireta, tudo que eles podiam contra a fé cristã, se referindo a Deus como Bakunin se refere. Ainda se o divino Salvador tivesse salvo o mundo humano, mas não, no paraíso prometido pelo Cristo, como se sabe, visto que é formalmente anunciado, haverá poucos eleitos. O resto, a imensa maioria das gerações presentes e futuras, arderão eternamente no inferno. Enquanto isso, para nos consolar, Deus sempre justo, sempre bom, entrega a terra ao governo dos Napoleão III, Guilherme I, Ferdinando da Áustria e Alexandre de todas as Rússias. Eram os imperadores da época. Tais são os contos absurdos que se narram, as doutrinas e monstruosas que ensinam. Em pleno século XIX, em todas as escolas populares da Europa, sob ordem expressa dos governos. Chama-se isso civilizar os povos. Bakunin está chamando de absurdo ensinar as doutrinas da redenção de Cristo nas escolas. E aí ele faz uma comparação que é sem precedentes. Aí ele diz o seguinte: não é evidente que todos os governos são envenenadores sistemáticos, os embrutecedores interessados das massas populares? Eis os ignóbeis e criminosos meios que eles empregam para reter as nações em eterna escravidão, a fim de poder melhor despojá-las, sem dúvida nenhuma. O que são os crimes? Olha a pergunta que ele faz. O que são os crimes de todos os Tropman do mundo? Se você tiver coragem, quando terminar essa aula, pesquisa Tropman no Google, se você tiver coragem, e clique em imagens. E você vai ver 6 dos 8 corpos que Tropman, um francês, matou durante dias de tortura dentro de uma casa para poder roubar-lhes o dinheiro. Tropman foi notícia no século XIX porque ele foi caçado, achado, julgado e condenado à guilhotina na França. Dias depois, Bakunin lança essa literatura. Ele disse que Tropman, o que Tropman fez diante do absurdo de ensinar uma doutrina cristã da redenção? 6, Isaac está chamando a atenção, que é verdade. Das 8 que Tropman matou, 6 eram crianças entre 2 e 16 anos de idade. As fotos estão na internet. É daqui que vem essa ideia louca de dizer que o cristianismo, na realidade, escravizou o mundo. E aí você repete muitas vezes isso. Quantos irmãos meus em Cristo sérios, dentro de sala de aula ensinando história, diz que os portugueses vieram roubar nossos tesouros? Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Que no século XIX o neocolonialismo colonizou o mundo. Aí a gente cita vários, ao mesmo tempo nas congregações, a gente cita vários irmãos e irmãs em Cristo que foram missionários nesse tempo e foram pregar o evangelho e anunciar o evangelho da salvação justamente nesse contexto. Que confusão é essa que a gente não consegue associar um assunto dentro do outro? Então, por um lado, a gente defende uma coisa que é Marx, por outro, a gente defende a pregação do evangelho, vira uma confusão total e completa. Mas aí cada um escolhe o que quiser pensar, segundo Marx. É tudo confuso. E aí ele segue. Entretanto, no mito do pecado original, Deus deu razão a Satã. Ele reconheceu que o diabo não havia enganado Adão e Eva ao lhes prometer a ciência e a liberdade. Como recompensa pelo ato de desobediência, o que eles induziram a cometer. Assim que eles provaram do fruto proibido, Deus disse a si mesmo. Aí ele ainda pede e ainda provoca. Veja na Bíblia. Aí está. O homem tornou-se como um dos deuses. Ele conhece o bem e o mal. Impeçamo-lo, pois, de comer o fruto da vida eterna, a fim de que ele não se torne imortal como nós. Deixemos agora de lado a parte fabulosa desse mito e consideremos seu verdadeiro sentido, muito claro por sinal.
O homem se emancipou, separou-se da animalidade e se constituiu homem. Ele começou sua história e seu desenvolvimento especificamente humano por um ato de desobediência e de conhecimento. Isto é, pela revolta e pelo pensamento. O sistema dos idealistas apresenta-nos inteiramente o contrário. É a reviravolta absoluta de todas as experiências humanas e desse bom senso universal e comum que é a condição essencial de qualquer conhecimento humano e que, partindo dessa verdade tão simples, há tanto tempo reconhecida, que 2 mais 2 são 4, até as considerações científicas mais sublimes e mais complicadas, não admitindo, por sinal, nada que não seja severamente confirmado pela experiência e pela observação das coisas e dos fatos, constitui a única base séria dos conhecimentos humanos. Engraçado é que se ele tivesse vivo, mal ele poderia imaginar que aquele vídeo, né, do 2 mais 2, da professora, a gente hoje chamaria de marxismo. Esses aqui eles eram mais voltados às raízes do que a matemática fala. Mas eu vou seguir só um pouquinho mais adiante, passando aqui algumas questões. Eu não posso deixar de ler esse texto para encerrar. Então só te peço mais 5 minutinhos. Esses são só 2 slides. Esse é o texto central do pensamento de Marx a respeito da religião. É daqui que vem a expressão: a religião é o ópio do povo. Entre 43 e 44, Marx vai escrever a crítica da filosofia do direito de Hegel. Aqui ele já está começando a combater Hegel. E aí ele vai falar assim: o homem só encontrou reflexo de si mesmo na realidade fantástica do céu, onde buscava um super-homem. Já não se sentirá inclinado a encontrar somente a aparência de si próprio, o não-homem, já que aquilo busca e deve ser necessariamente buscar a sua verdadeira realidade. Não se preocupe se você não está entendendo tudo que está sendo lido. Primeiro porque eu estou lendo rápido, segundo porque até os marxistas entendem que Marx aqui era jovem demais para escrever o que estava escrevendo. E falou um monte de coisa que não fazia muito sentido em termos de concordância textual. Mas aqui é claro o que ele fala. A religião não faz o homem, mas ao contrário, o homem faz a religião. Nós vimos isso em Materialismo. Esse é o fundamento da crítica irreligiosa. Em outras palavras, tem que deixar claro que a religião não existe. Aqui Marx começa a desenhar o que ele sabe que existe, mas vai fingir-se não crer, para dizer que o mundo espiritual é uma mera fábula humana. A religião é a autoconsciência e o autossentimento do homem que ainda não se encontrou ou que se perdeu. Alguém que está envolvido com religiosidade ou não se encontrou já está totalmente perdido. Mas o homem não é um ser abstrato, isolado do mundo. O homem é o mundo dos homens. Ele volta para a premissa do antropocentrismo. O homem é a medida de todas as coisas. Sofismo. Cerne da questão: sofismo. Temos orado para que esse espírito de engano seja extirpado do meio da comunhão dos crentes. O homem é o... Porque quem faz essa assertiva, essa afirmação, são os sofistas, desde o século V a.C. O homem é o mundo dos homens, o Estado, a sociedade. Esse Estado, essa sociedade engendram a religião, criam uma consciência invertida de mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral desse mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica popular, sua dignidade espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu complemento solene, sua razão geral de consolo e da justificação. É a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana carece da realidade concreta. Por conseguinte, a luta contra a religião é, indiretamente, a luta contra aquele mundo que tem na religião seu aroma espiritual. Ou seja, lutar contra a religião é tirar esse cheiro espiritual que a sociedade religiosa ainda sente. Tem que tirar esse cheiro. A miséria religiosa é, de um lado, a expressão da miséria real, porque o homem está na miséria, portanto ele vai buscar consolo na religião. E do outro, é o protesto contra ela. Porque se eu estou indo buscar consolo e força, eu quero lutar contra essa realidade. A religião é o soluço. Quantos marxistas usam esse trechozinho aqui para dizer que Marx ele tinha amor pela religião?
Olha o nível de ignorância ou de picaretagem mesmo. De mau caratismo mesmo. A religião é o soluço da criatura oprimida. O coração de um mundo sem coração. O espírito de uma situação carente de espírito. A religião é o ópio do povo. Em outras palavras, quando você passa na rua e você vê muitos viciados tendo sua vida destruída com drogas, Marx está dizendo que o que entorpece aquele grupo de pessoas viciadas é a religião. Então ele olha para a sociedade e ele vê um mundo de pessoas drogados pela religião, pelo cristianismo, principalmente. A verdadeira felicidade do povo implica que a religião seja suprimida. Portanto, se um dia alguém abrir a boca para dizer que Marx era favorável à religião, você usa Marx contra ele. Implica, para que o povo seja feliz, implica que a religião seja suprimida, enquanto felicidade ilusória do povo. A exigência de abandonar as ilusões sob sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões. Por conseguinte, a crítica da religião é o germe da crítica do vale de lágrimas que a religião envolve numa áurea de santidade. A crítica arrancou as flores imaginárias que enfeitavam as cadeias, não para que o homem use as cadeias sem qualquer fantasia ou consolação, mas para que se liberte das cadeias e apanhe a flor viva. A crítica da religião desengana o homem para que este pense. Enquanto você é religioso, você não pensa. Haja e organize sua realidade como um homem desenganado que recobrou a razão a fim de gerar em torno de si mesmo. Marx está dizendo que o homem precisa gerar em torno de si. O mundo hedonista, é um mundo egoísta. É por isso que, porque eu sou gay, todo mundo tem que entender o meu mundo. Negativo. Se adeque ao mundo real, filho. Essa é a realidade. Por isso, o discurso de minorias hoje, ele é tão forte. Porque encontra em Marx sua base. Eu sou o mundo. Em torno de mim o mundo gira. Essa é a realidade. Ponto final. E aí ele segue. Organize sua realidade como um homem desenganado que recobrou a razão a fim de girar em torno de si mesmo. E, portanto, de seu verdadeiro sol. A religião é apenas um sol fictício que se desloca em torno do homem enquanto esse não se move em torno de si. Agora atenção a isso. Assim, superada a crença no que está além da verdade, a missão da história consiste em averiguar a verdade daquilo que circunda. Preste atenção. A partir de Marx, nasce o que a gente conhece como historiografia marxista. Essa historiografia é baseada nessa premissa. Eu falo aqui como historiador. É baseada nessa premissa de Marx. A missão da história consiste em averiguar a verdade daquilo que nos circunda. Pare de falar dos universais. Pare de falar de todas as coisas. O que é que te circunda? Então você tem que começar a contar a história do que está no seu entorno imediato. Porque se eu oculto os universais, eu não dou conta da cronologia histórica. E o meu mundo se torna a história do mundo. Isso é historiografia atual. É por isso que quando a gente toca nesses assuntos, o que a gente ouve como retorno é como esses assuntos são complicados para mim. Como eu não consigo me situar na história. Como eu não consigo entender que existe uma linha cronológica paralela acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque o objetivo de Marx é eliminar a visão mais ampla e geral, para que eu como crente, você como crente, perca de vista o aspecto escatológico de que Deus move e se move na história. Deus é o dono da história. Deus é o Senhor da história. Deus dá conta de toda a história. Deus tem controle de todas as coisas. Mas eu não consigo ver amplamente. Eu não consigo me dar conta disso. Porque eu fui privado de saber que existe uma história que eu preciso estudar. Eu sou historiador, eu sei quantas e quantas vezes eu ouvi de alunos adolescentes e de adultos que a última coisa que a pessoa gosta de ouvir em sala de aula é sobre história.
Ah, disciplina que eu menos gosto. Meu Deus, eu morri de ouvir isso, porque eu mesmo já falei. Por quê? Porque é de fato muito chato. Essa historiografia moderna é muito chato. É muito chato. E é de propósito. E como primeiro objetivo, uma vez que se desmascarou a forma de santidade da autoalienação, a missão da filosofia, que está a serviço da história, consiste no desmascaramento da autoalienação em suas formas não santificadas. Com isso, a crítica do céu se converte na crítica da terra, a crítica da religião na crítica do direito, a crítica da teologia na crítica da política. Isso aqui demonstra qual é o ponto de partida de Marx, e aqui a gente finaliza os textos. De propósito, eu optei por não colocar os textos do Manifesto Comunista, porque a gente tem que escolher alguma coisa, né? E o Manifesto Comunista é uma literatura mais acessível, em termos, inclusive, de facilidade de você encontrar ela, né, no mercado. Então, esses textos, existem muitas outras coisas, muitas outras obras, muitos outros trechos. Eu fiz questão, dentro daquilo que eu pude fazer, eu fiz questão de colocar trechos completos, ainda que eu me passasse por maçante e chato, principalmente nesse encontro de hoje. Porque é muito comum a gente pegar frases da internet. A gente vai lá em frase.com e pega um monte de frases que a gente nem sabe se foi o autor mesmo quem falou. E é importante a gente ler o contexto, a gente ter, vamos dizer assim, honestidade intelectual para conseguir compreender o contexto do texto que foi escrito. Para a gente conseguir compreender o pensamento, o entendimento, o ponto de partida e de vista de quem está escrevendo. Falar qualquer coisa negativa de Marx é muito pouco diante do que ele pretendeu. Marx prometeu que ele se vingaria de Deus. Marx prometeu que aquele que se voltasse para ele, com os olhos vivos e abertos, enxergando, voltaria pálido e morto. E isso é o que nós temos visto na atualidade, porque até a própria teologia, em muitos sentidos, está morta. Não é uma abordagem que a gente pretende fazer aqui. Mas você não tem noção, dentro de seminário teológico, quantos e quantos e quantos professores há muito já não creem em Deus. Há muitos anos atrás, quando eu entrei no seminário de teologia pela primeira vez, ainda solteiro, aqui em Salvador, dentro de uma faculdade teológica batista aqui de Salvador, foi feita uma palestra. Cara, isso deve ter 20 e tantos anos. Talvez 22 anos, provavelmente 22, 21 anos, alguma coisa assim. E essa palestra, promovida pela faculdade, dentro de uma congregação de renome aqui na cidade de Salvador, falava sobre 1 Coríntios 13. Todas as formas de amor são válidas. Só faltou ter como tema musical Lulu Santos, né? É válida toda forma de amor. Faculdade de Teologia, proposta por uma professora teóloga, esposa de um reverendo anglicano daqui da cidade de Salvador. Há 21 anos atrás. Há 23 anos atrás, um pastor famosíssimo daqui de Salvador, na época, escrevia a respeito da relação homoafetiva dentro das igrejas evangélicas, que elas já deveriam há muito ser concebidas como normais. Essas coisas eram esporádicas, aconteciam vagamente. E como é que elas estão hoje? Esses assuntos entraram. O que é dentro da teologia que a gente tem comido e que, no final das contas, está recheado de Marx, desse pensamento marxista? Esses assuntos que movem e moldam o nosso comportamento, desfiguram o nosso testemunho. Esses assuntos não são assuntos universitários, esses assuntos são assuntos da Igreja do Senhor. Mas eu tenho dificuldade com eles. Seja bem-vindo, você é crente. Se você é crente, esmere-se por entender, por perceber, por auxiliar, uma vez que você percebeu, aqueles que estão à sua volta. Abrir os olhos dos incautos. Eu preciso ter isso em mente.
muitas festividades, muitos eventos, mas a mente dos nossos jovens não está sendo treinada pelo caminho da inteligência que o Espírito Santo, que nos deu o Espírito, que nos constituiu e nos criou, quer que a gente desenvolva. Não. Muitos jovens do nosso meio emburrecidos por um sistema educacional equivocado, feito de propósito, para que nem a própria Escritura a gente consiga compreender. Marx não veio para brincar. Bakunin não veio para brincar. Esses assuntos não são assuntos da academia. Esses assuntos é para mim e para você, que foi chamado pelo Senhor para darmos testemunho da sua vida, da vida do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que nós somos colocados num campo de batalha, e a vida cristã por si só é essa batalha diária, todos os dias, sendo bem redundante. É diário. Eu brigo essa batalha todos os dias, batalha contra a minha vida. São setas contra a minha mente. São setas que vão, algumas delas vão penetrar na minha vida e desfazer, vão transformar o meu testemunho num testemunho disforme. Lares destruídos, vidas cristãs devastadas, homens e mulheres que não têm o mínimo prazer na vontade de Deus, tendo a sua mente manipulada por pensamentos e ideias, e que Marx ainda não conseguiu ser ainda o pior de todos. É porque a gente não conseguiu, ainda não estudamos Jean-Jacques Rousseau. Rousseau ainda consegue ser pior. É isso que é tido como a iluminação da razão. Iluminismo, pensamento, racionalidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Bem, em termos de conteúdo a gente encerra aqui, né? As obras que eu consegui selecionar dentro do tempo que, né, hoje eu ultrapassei bastante o tempo. Tá. Dentro do tempo que me é permitido, né, eu ultrapassei, hoje eu fugi a regra. Não foi por causa do TDAH, como alguns podem estar pensando aqui, que eu já sei que alguns devem estar dando risada aí por detrás das câmeras, já conheço alguns de vocês. Não, é porque realmente é muito texto, é muita coisa, e como era o último, eu não podia perder essa oportunidade. Eu quero agradecer a todos vocês pela confiança, né, pelo voto de confiança em clicar ali para poder se inscrever e participar desse curso, desse primeiro curso do Literatos. Pelo menos curso pago, né, porque alguns gratuitos, muitos a gente já tinha feito. Agradeço, conto com sua participação nos próximos cursos, dentro da sua disponibilidade de tempo, de cansaço e tudo mais. Não perca essa oportunidade, não perca as oportunidades. A gente acredite, a gente faz o máximo que a gente pode de esforço para a gente produzir o melhor dentro daquilo que a gente tem condição de fazer. A gente tem, vamos dizer assim, essa semana, e aí eu peço sua ajuda nesse sentido, por favor, dá uma futucada lá no nosso Instagram. A gente vai estar colocando algumas postagens no Instagram, link dos livros nos stories. Pouco a pouco eu tô respondendo os stories na correria da vida. Mas a gente vai fazer algumas postagens relacionadas a Rousseau, e a gente vai colocar algumas frases soltas de Rousseau com um desafio, né? Descubra o sofisma. E aí eu conto com sua ajuda e participação para ler essas frases e tentar entender onde é que o veneno da serpente está naquela frase tão inocente e colocada de maneira tão bonita nos livros de filosofia. Então, se você puder, vai lá, fica atento às postagens, no feed, no stories e tudo mais. No mais, eu vou deixar o grupo aberto. Assim que eu conseguir concluir a catalogação de todos esses textos, com as fontes e tudo certinho, porque eu sei que se você for resolver discutir ou participar de alguma coisa, você precisa ter as fontes corretas para provar que você não tirou isso das vozes da sua cabeça. Não entendi. Tá. E aí Isaac está me lembrando aqui, mas Manuela, de fazer o print do nosso último encontro. Deixa eu desfixar aqui a mim.